Então, né, geralmente faço meus vídeos em inglês aqui no canal, né, mas tem uma coisa que acho que é muito legal eu abordar, principalmente no Brasil, porque o nosso excelentíssimo Donald Trump vai taxar o Brasil, nada mais merecido, né, porque Make America Great Again. Tô fazendo esse vídeo e aí especificamente em português porque eu acho que tem 3 assuntos que são bem interessantes a gente entender no que diz respeito a GDP, né, que é PIB, e wealth, que é riqueza, principalmente relacionado ao Brasil e Estados Unidos e sobre as empresas que fazem parte do Trillion Dollar Club, né? Isso é só pra gente ver o quanto que... Porque assim, o brasileiro se acha, né? O brasileiro, ele tem essa mania de achar que ele é a última bolacha do pacote. Stop it. Get some help. Acompanha aí até o fim do vídeo que você vai entender. E mesmo assim, eu sei que isso é um canal de games... Mas eu gosto às vezes de falar sobre alguns outros assuntos, né, que sejam pertinentes. Então vamos lá. Nesse vídeo então a gente vai falar sobre 3 coisas. Primeiro a gente vai falar sobre um index denominado National Net Worth. Um outro que a gente vai abordar aqui ele se chama Private Household Wealth. E o terceiro se chama Produced Capital Stock. Fica aí até o final do vídeo, vamos entender o que são esses 3 indexes e por que eles são relevantes em um cenário que diz respeito a GDP e wealth entre Brasil e Estados Unidos e as empresas que fazem parte do Trillion Dollar Club. Então é isso aí. Roda a vinheta, produtor. Sou eu, né? Vamos lá. Se você sabe alguma coisa do mundo das finanças, você vai entender, mas vamos lá. O que é o National Net Worth? A.k.a. National Wealth. Ele é um índice que mostra o valor total dos ativos e dos passivos em uma determinada data de um país. Para ilustrar melhor, é como se fosse um balanço patrimonial, só que ao invés de ser um balanço patrimonial de uma empresa, é um balanço patrimonial de um país, né? De uma nação. Tipicamente, esse índice ele inclui um item que a gente chama de Produced Capital, né? Capital produzido, que basicamente são os ativos imobiliários, maquinário e infraestrutura. Um outro item é o Natural Capital, né? Capital natural, que são as florestas, os minerais, óleo, terra, né? O terceiro se chama Net Foreign Assets, que são os ativos estrangeiros líquidos, né? Ativo estrangeiro líquido, a tradução literal é essa, que o país detém. Isso na parte do ativo. E, claro, por último, o Human Capital, né? O capital humano, que muitas vezes ele inclui, às vezes, na verdade, ele é incluído, mas é muito difícil de ser mensurado. Aí você deve estar se perguntando, nossa, mas qual que é a relação disso com o Brasil e os Estados Unidos? Calma, estou primeiro explicando o conceito. O segundo, como que chama? Chama Private Household Wealth. Esse índice é tudo que não seja ativos e passivos do governo. Ou seja, tudo que está sendo calculado para chegar num número deste índice se exclui ativos e passivos do governo. Óbvio, de acordo com a UBS e a Credit Suisse. E os dados são atualizados até 2022. Se você quiser dados mais atualizados, procura você. Basicamente, esse índice também ele está muito bem relacionado e ele pode ser muito bem entendido a partir da lógica de um balanço patrimonial, só que ao invés de ser um balanço patrimonial de uma empresa, de um país. O que é o Private Household Wealth? O que entra na parte de ativo deste índice? Entra os ativos financeiros, que é depósitos bancários, ações e os famosos bonds. Bond.
James Bond. Né? Claro que entra o ativo imobiliário, né, que são as casas e terras, entra também títulos de pensão, né, e patrimônios empresariais. E aí, em patrimônios empresariais entram pequenas empresas e fazendas. No que diz respeito a passivo, como é que calcula o número do passivo no índice do Private Household Wealth, basicamente? O que é considerado passivo aqui são as dívidas dos consumidores, que são basicamente dívidas de cartão de crédito e empréstimo de automóvel, empréstimo universitário. Eu não sei se isso é muito comum no Brasil, mas nos Estados Unidos a gente tem os famosos student loans, entre outros tipos de empréstimo. Mesmo assim, qual que é o valor deste índice para o Brasil, né? Qual que é o Brasil's Total Private Household Wealth? Ele gira em torno de 4,63 trilhões de dólares. Ou seja, o valor final, o valor do ativo e o valor do passivo, como a gente sabe, em uma empresa os valores têm que bater. E no passivo eu estou, obviamente, incluindo o item de equity, que soma junto com o passivo. Esses dois, eles devem dar o mesmo número do ativo, né? Então, enfim. Para a gente ter este número de 4,63 trilhões de dólares, isso quer dizer que tanto o ativo como o passivo do Brasil é 4,63 trilhões de dólares. Qual que é o Wealth to GDP, né, ratio? Ele deu aqui de 1,92. Em outras palavras, a riqueza privada é de 1,9 vezes o PIB anual do Brasil. O que isso quer dizer? Isso quer dizer que somente as famílias brasileiras detêm um estoque de ativo que vale quase o dobro do que o Brasil produz em um ano. Então, é interessante entender isso, né? Yeah, boy. E agora a gente vai para o terceiro, chama Produced Capital Stock. Vamos fazer uma análise cross-data para a gente entender e fazer uma comparação aqui entre Brasil e Estados Unidos. Mas, antes disso, vamos só recapitular então. No, God! O que eu quis dizer com toda essa sopa de letrinhas, né? Que o National Net Worth, ele basicamente diz pra gente quão grande é a base de ativo de um país. Diz pra gente quanto de infraestrutura, recursos naturais, ativos estrangeiros e etc. que você pode usar para gerar alguma renda. Enquanto que o Private Household Wealth, a gente pode entender também que é como se fosse a carteira, né, da população do país, né? E aí a gente pode entrar no que diz respeito à moradia ou à poupança e até empresas. Menos, claro, os empréstimos. Vamos pensar nesses dois índices como se fosse dois check-ups de saúde. Enquanto o primeiro índice ele faz o check de toda a economia de um país no que diz respeito à infraestrutura e recursos, o outro ele checa a saúde financeira da família média de um país. Por isso que é importante a gente entender e a gente avaliar fazendo um cross-data, né? Cruzar com os dados, principalmente no que diz respeito ao Brasil e Estados Unidos. Então, o Brasil, em National Net Worth, ele tem mais ou menos 4,6 trilhões de dólares, enquanto que os Estados Unidos, sabe quanto que ele tem? 100 trilhões de dólares. Isso é para você ver o tamanho do Brasil para os Estados Unidos. E no outro índice que eu comentei, que é o Private Household Wealth, o Brasil tem o mesmo valor, que é de 4,6 trilhões de dólares, enquanto que os Estados Unidos têm 140 trilhões de dólares. Eu não vou falar sobre PIB dos dois, porque a gente sabe, eu pelo menos não acredito que tanto o GDP como o GDP per capita são dados relevantes para medir saúde financeira e econômica de um país. Eu não acredito nisso. Eu acredito que dados como esse são muito mais interessantes do que esses anteriormente. E o terceiro, né? Qual que é o terceiro índice? Que é o Produced Capital Stock. Basicamente é o capital bruto de um país, né? O estoque de capital bruto de um país, que é maquinário, ativo imobiliário, infraestrutura. Enquanto que o Brasil detém 2,4 trilhões de dólares em Produced Capital Stock, os Estados Unidos têm 56 trilhões de dólares. Então fica aí a sua conclusão de que qual país é mais relevante, né? Qual país tem a maior economia. E aí, por que eu comentei logo no começo do vídeo sobre as empresas que fazem parte do Trillion Dollar Club?
Essas empresas são, claro, né, a Nvidia, a Microsoft, Apple, Amazon, Alphabet, a Meta, a Broadcom, a TSMC, a Berkshire Hathaway e a Tesla. Todas essas empresas valem mais do que $1 trilhão. Assim, seria muito interessante a gente pegar cada uma dessas empresas e poder tentar enquadrar nesses índices que eu mostrei para vocês. Por quê? Porque assim, talvez a gente consegue ver quanto que essas empresas detêm de ativo e passivo para poder tentar fazer alguma relação com os países. Mesmo que eu acho que essa relação não seja muito válida, né? Porque, enfim, tá comprando um país com empresa. Enfim, isso é só para dizer, né, quanto que o Brasil é relevante em relação aos Estados Unidos, tá? Então, enfim. Para concluir, vou dizer que os países, eles medem seu tamanho como um PIB anual, mas a sua riqueza, ela é calculada por meio de, por exemplo, o World Bank, né, em que todos os ativos que geram produção futura, todos os ativos privados, deduzindo as dívidas e as máquinas, edifícios e infraestrutura existentes. A medida de estoque mais próxima é o valor total que os investidores atribuem às ações a qualquer momento. Isso no caso das empresas. E o Brasil, uma última comparação do porquê. Por que eu incluí as empresas do $1 Trillion Club? Principalmente aí a Nvidia. Por quê? O Brasil, ele tem um fluxo de capital avaliado em 2,18 trilhões. O que é fluxo de capital? É o PIB. E o Brasil, ele tem 4,6 trilhões de estoque de capital. Ou seja, todos os ativos e os passivos, né? Mas, fazendo um contraste disso, a Nvidia, né, empresa de tecnologia, somente ela, em valor de mercado, ela supera o Brasil no PIB e ela está quase superando o estoque de capital, estoque de riqueza do Brasil. Então isso, novamente, é para dizer o quanto que o Brasil é relevante no mercado internacional. E espero que você tenha gostado do vídeo.